Olá mais uma vez, meus amigos. Hoje nós vamos falar do destruidor. Afinal de contas, quem é que nos destrói? Só para dar um exemplo, alguém que é pessoa. Nós sabemos que as pessoas respiram o oxigênio do ar livre. Ok. Então ele vai para a água, só porque a água também tem oxigênio. Ele entra na água e tenta respirar. O que acontece? Acontece que a pessoa ele afoga-se. Então, quando alguém percebe uma coisa errada, usa essa coisa errada e a consequência cai sobre a mesma pessoa. Se uma pessoa bebe muito álcool, ele bebendo, depois ele sofrerá as consequências, ele poderá ter uma disfunção sexual, ele poderá ter uma cirrose hepática, doenças do fígado. Então, quem é o culpado disso? O culpado é a pessoa que fez essa própria coisa. Então, muitas pessoas dizem, não, isso está mal, isso está mal, isso está mal. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo em relação a essas pessoas que dizem isso está mal, isso está mal, isso está mal. Vamos começar no verso 17 de Romanos 2, verso 17. Mas se tu és chamado de judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, aí fala sobre os judeus que só porque eles sabem que é o povo escolhido, então eles já se gloriam. Versos 18. E conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Confias que és guia de cegos, luz dos que estão em trevas. Instrutor de nécio, mestre de criança, que tens na lei a forma de ciência e verdade. Nossa reflexão começa no texto 21, sobre as pessoas que dizem, não, isso está mal, isso está mal. Mas as próprias pessoas que reclamam sobre a maldade, eles também são maus. Então, o que o apóstolo Paulo diz? Tu, pois, que ensinas a outros, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Ou seja, as pessoas reclamam demais, mas não reclamam das suas atitudes. Tu que pregas e não deves furtar, furtas. Eles falam do mal dos outros, mas eles também têm o seu próprio mal. Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras. Tu que abomina os ídolos, rouba os templos. 23. Tu que te glorias na lei, desonras a lei de Deus pela transgressão da lei. Verso 24. Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Aqui diz, nesses textos que acabamos de ler. Ou seja, nós não devemos só falar o mal dos outros, nós também devemos ver o nosso interior. Nós que falamos mal das outras pessoas, nós que falamos mal, não, pai, está mal, isso está mal, nós devemos olhar para nós mesmos. Nós, se estamos bem, se estamos mal, nós devemos mudar. Versos 25, porque a circuncisão, aí fala sobre a circuncisão. O outro texto que nós vamos ver, o mesmo texto de Romanos, vamos ver o seu capítulo 8. Seu capítulo 8, o verso 6. Diz, porque a inclinação da carne, ou seja, todas aquelas coisas que nós vimos no versículo anterior, que fala sobre o adultério, que fala sobre o roubo, não só isso, também beber bebidas alcoólicas, não só isso, mas também a ira, falar mal dos outros, isso tudo são inclinação da carne. Verso 10, porque a inclinação da carne é morte, ou seja, quando você faz essas coisas da carne, o fruto, ou seja, a tua recompensa, tudo tem uma recompensa, toda ação tem uma reação. Então, tu fazendo todas as práticas, tu terás uma recompensa. Qual é? É a morte, porque
tu serás mesmo culpado, ou seja, o teu destruidor será mesmo você que escolhes o teu caminho, ou seja, nós escolhemos o caminho, mas não nós escolhemos as consequências. Nós sabemos que a inclinação da carne, do pecado, é a morte. Então nós somos culpados, mas o verso 6 também diz, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O Espírito está a falar de gozo, alegria, temor a Deus, a todas as coisas. Versos 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, porque nem o pecado é sujeito à lei de Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade. Pode ser, para terminar esse pensamento, vamos no livro de Gálatas, dá uma chega sobre este assunto. Livro de Gálatas, no seu capítulo 6, do versos 7 a 8. Vamos falar sobre isso. 7 a 8 diz: Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo o que o homem semear, isso se fará. Ou seja, tudo o que nós semeamos, se nós semeamos amor, vamos colher amor. Se nós semeamos alegria, vamos colher alegria. Se nós semeamos no Espírito, vamos colher no Espírito. Se nós semeamos pecado, vamos colher morte. Verso 8 diz: Porque quem semeia na carne, ou seja, no pecado, da carne se fará corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito se fará, ou seja, vai colher a vida eterna. É isso que eu tinha para falar aos meus amiguinhos. Eu incentivo meus amiguinhos a ter um momento com Deus, até a lerem a Bíblia, a falarem com Deus. Muito obrigado por este momento. Até a próxima.